Meus irmãos, coisa boa a gente estar junto aqui. Como foi dito aí, 40 disciplinas, ó, voou, né, gente? Passou rápido e muitos aqui, a maioria, vão formar, né? Vi ali uma turma expressiva, 22 alunos. E tem alunos que chegaram ao longo do tempo que vão participar dessa segunda jornada que vai dar continuidade ao polo do IBA aqui na região. Eu louvo a Deus pelas igrejas, pela liderança, pelo investimento. Muita gente trabalhou para vocês terem esse projeto e poderem avançar. Hoje, na verdade, nós estamos com esse misto de sentimentos. A cabeça de vocês está mais assim, na formatura, na beca, na maquiagem, né? As mulheres e tudo mais. Mas nós temos o desafio de trazer um módulo aqui para vocês de finalização dessa etapa. Nós temos aí a ementa do curso, História da Igreja 3. O que é a História da Igreja 3? Nessa disciplina, na História da Igreja 1, nós trabalhamos o começo do cristianismo primitivo até o período medieval. Na História da Igreja 2, nós trabalhamos o cristianismo medieval até o cristianismo moderno, né? Até o início do século XX. Mas de modo geral, no mundo. Qual que é o foco de História da Igreja 3? Dá um apontamento de estudo para você sobre a história do presbiterianismo, sobre a história da Igreja Evangélica Brasileira. E aí você tem um quadro geral para te ajudar a tecer as suas considerações e estudos sobre a história do protestantismo da Igreja Brasileira e do presbiterianismo em especial. E também uma ênfase regional até, entender também um pouquinho de Goiás, né? Da história de vocês local, daquilo que circunda vocês, dessa igreja, das igrejas da cidade, do hospital, enfim, é um panorama que visa cobrir esse período histórico, por assim dizer. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A ementa está aí, né? Amanhã vocês vão ter ela física na mão, mas a ideia, então, é o seguinte. História da Igreja 3, Protestantismo no Brasil. Definição e objetivos da disciplina. Essa disciplina tem por objetivo apresentar o contexto e o processo de inserção, consolidação e expansão do cristianismo no Brasil, com destaque para a tradição reformada e o presbiterianismo. O objetivo da presente disciplina é apresentar a origem do protestantismo em solo pátrio e os fatores que influenciaram a sua atual configuração. Então essa é a ideia, mais ou menos assim, desse módulo, do que nós queremos trabalhar com vocês. Conteúdo programático, né? Reforma e contra-reforma no contexto missionário, vendo que o palco da reforma e contra-reforma foi as Américas, né? Na chamada expansão do Novo Mundo e também a Oceania no Novíssimo Mundo. A presença calvinista na Baía de Guanabara é um ponto interessante, que talvez você já ouviu falar. Presença holandesa reformada no Nordeste do Brasil, que é um ponto também da maior importância. Protestantismo de imigração, qual é a característica desse protestantismo? E o grande despertamento norte-americano, e nesse contexto, a origem do protestantismo de missão no Brasil, cujo ápice nós temos Simonton vindo desse movimento. E a consolidação e expansão do presbiterianismo no Brasil. E aí, vocês vão fazer leituras e trabalhos aqui em sala de aula, a partir desse universo, e com ele nós vamos trabalhar e avançar os estudos, né? O livro base de vocês, Silas, pode trazer o livro para mim aqui, só para eu falar um pouco sobre o livro base. O livro base de vocês é excelente, foi um colega de doutorado, o professor Caleb Soares, que ele é presbítero, né? E ele é um estudioso do tema, e ele compilou várias histórias locais. E, aliás, obrigado, me deram de presente aqui na turma, né? O livro de história do presbiterianismo aqui de Goiás, né? Então eu li a respeito, achei maravilhoso. Eu ajudei a produzir o de história do Mato Grosso, né? Então também muito me honrou. E o Caleb Soares estudou todas essas obras e fez uma síntese. E essa síntese está aqui. Ela é muito interessante. E ele cobre todo o conteúdo. Ele cobre a França Antártica, ele cobre os holandeses e ele cobre a origem do presbiterianismo. É uma obra boa, né?
para vocês, e ela vai ficar na biblioteca como fonte de consulta para o que vocês desejarem fazer e abordar da história do presbiterianismo nacional. Pode devolver, Silas, pode pegar de volta, e aí, a partir desse material, nós vamos trabalhar. Pensando, gente, na proposta de hoje e amanhã, a minha proposta hoje é mostrar para você a moldura e amanhã o quadro. Ficou claro assim? Então hoje é a moldura, os grandes contornos, e amanhã a gente vai tecer o conteúdo desse quadro da história da igreja. E para falar da moldura, nós temos um texto aí, base, que ele vai abordar essa moldura, e eu queria que, nesse primeiro momento de aula, vocês fizessem a leitura aí, pode ser em duplas, trios, é um grupo pequeno, nós vamos ler, e depois eu vou compartilhar com vocês essa moldura. Mandei aqui para o professor Jean, moldura da história da igreja 3. Eu mandei aí no grupo dos alunos? Sim ou não? Se eu não mandei ainda, eu mando agora para vocês, junto com a ementa aqui, tá? Então eu vou mandar a moldura aqui, Iba Polo Rio Verde. Maravilha. Então, nesse texto da moldura, eu vou tecer algumas considerações com vocês sobre os principais períodos de tempo dessa temporalidade da história do protestantismo no Brasil. Então, nós temos uma temporalidade dividida em 5 partes. 5 partes marcam a temporalidade da história da igreja. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a primeira temporalidade dessa história da igreja, que você localiza aí, né, são os antecedentes do período colonial. E nesses antecedentes do período colonial, você tem a França Antártica e você tem o Brasil reformado holandês. Então, esse período de tempo data do período colonial e fala lá do protestantismo, da reforma protestante e os primeiros movimentos missionários e como eles se desenvolveram no território brasileiro, antes da consolidação do evangelicalismo no Brasil, tá bom? O segundo período, conseguiram achar o arquivo, receberam? Né? Moldura, tá? Então você tem aí esse primeiro negrito aí, ó, antecedentes coloniais, vai de 1500 a 1822. O segundo período da moldura é o protestantismo, de imigração. Só um minuto aqui, gente. Deu um play aqui sem querer. É o protestantismo de imigração. O protestantismo de imigração, ele já é no contexto do século XVIII e XIX, tem a temporalidade aí também, e a ideia é que imigrantes ingleses, alemães e suíços vieram trabalhar no Brasil Imperial, e nesse contexto do trabalho deles no Brasil Imperial, eles colocaram como cláusula para o Império Brasileiro que eles tinham o direito de exercer a própria religião. Então, eles vinham para trabalhar, estradas de ferro, uma série de empreendimentos, e na medida que eles vinham para esses empreendimentos, eles traziam os seus pastores, as suas igrejas, os seus capelães e assim sucessivamente. Então você tem uma presença protestante anterior a Simonton, que é desse tipo de protestantismo. Então você tem luteranos, você tem reformados, você tem anglicanos, que vieram no contexto da imigração. A denominação luterana que tem no Brasil, nós temos duas, a IELB e a ICELB, elas datam desse período e desse contexto do protestantismo de imigração. A igreja anglicana no Brasil, ela também tem essa origem, né? Faz parte dessa segunda moldura de temporalidade. A terceira moldura é aquela de Simonton, de Kelly, daqueles missionários que vieram, né? É a ideia do protestantismo de missões. Eles vieram dos países a partir do envio missionário e do chamado missionário. E aí você tem todo o trabalho do chamado protestantismo de missão. Claro, gente? Todo mundo? Né? Aí você tem o início do século XX, que você tem o surgimento do pentecostalismo clássico,
e a consolidação das igrejas históricas, oriundas do protestantismo de missão e de imigração, e alguns movimentos que vão surgir no século XX. E aí você tem a história dessas igrejas nesse período, né? Que é a história do presbiterianismo. Foi nesse período que nós tivemos o grande cisma, que separou a IPI da IPB, né? Na década de 20 nossa, do século XX. Depois disso, nós temos uma quinta moldura, que é chamada de Brasil Contemporâneo, que vai de 1980 até os dias atuais, tentando entender como tudo isso redundou nesse chamado caldeirão evangélico, né, do qual nós fazemos parte, e a gente tenta entender tantas vertentes, tantos movimentos, tantas coisas que têm acontecido, e também a nossa própria igreja, como ela historicamente atravessou esses períodos. Então, essas molduras, elas são aquilo que é a proposta de hoje, você dominar bem as molduras. Então, antes de você preencher com fatos históricos esse período, você precisa entender que existem esses períodos, né? Se você tiver esses períodos na cabeça, são 5 períodos históricos, você vai transitar bem sobre a história do presbiterianismo e do protestantismo no Brasil e na América Latina, porque data principalmente dos principais movimentos históricos que aconteceram, e em cada movimento desse, você tem um avanço de uma janela especial de tempo, aonde nós podemos avançar um pouco mais. Então, a atividade de vocês agora é você, em duplo ou trio, fazer apenas a leitura desse texto num grupo menor e tentar demarcar essas janelas de tempo aí, nas suas anotações, quais são elas. Quais são as janelas, gente? Então, nós temos os antecedentes coloniais, que é a janela 1, a janela 2, que é o protestantismo de imigração, a janela 3, que é o protestantismo de missão, janela 4, que seria a igreja no século XX, e a janela 5, que seria o Brasil contemporâneo. Vocês concordam que dominar essa temporalidade ajuda? Né? Vai ajudar você a ter um quadro maior, né, daquilo que aconteceu na história da igreja e como você encaixa isso na sua cabeça, né, para você não ficar confuso com um monte de informação, dados, datas e acontecimentos. Você precisa pelo menos guardar esses 5 blocos aí, né, essas 5 molduras, para a gente depois pintar o quadro amanhã, que vai ser a nossa proposta de curso, tá bom? Então, a metáfora... Hoje eu gastei na metáfora, né, moldura, quadros, tá vendo? Hoje está mais poético, né? Então vocês valorizem aí, que isso aí deu muito trabalho montar essa metáfora, né? E aí nós vamos a partir dela trabalhar. Isso aí dá certinho uma palestra, né? Molduras e o quadro, né? Assim, tô pensando já. Eu bolei para vocês, mas estou pensando agora.